Boa tarde, crianças. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Claro que sentindo saudade da escola. Espero que estejam bem. Deixa eu ajeitar aqui o telefone. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa rotina. Como a tia Kaline já frisou desde ontem, é muito importante que vocês sigam essa rotina para que não atrase conteúdos e também, principalmente no quesito da aprendizagem de vocês, né? A gente vai tentar fazer o nosso melhor nesse período de quarentena. Então, hoje a gente vai estar aqui, ó, para a apostila de História, página 18, 19, 20 e 21. Nessa apostila, somente a página 21 é para responder. Amanhã, na nossa rotina, como vocês podem ver bem aqui, a nossa rotina de amanhã, vamos botar aqui, quarta-feira, página 22 e 23 da apostila de História e depois para a apostila de Matemática. Então, como o texto é muito grande, tia Kaline preferiu dividir em 2 dias, certo? Mas hoje, nessa aula, tia Kaline vai debater, vai discutir com vocês e explicar toda a unidade da apostila de História, certo? Para não ficar dividido. Mas, claro, vocês precisam fazer só hoje, só a atividade da página 21. Amanhã vocês fazem a da página 22, é o texto, que a Kaline vai discutir, 23 é tarefas. Então, amanhã vocês fazem a página 23, certo? Mas hoje eu vou discutir toda a unidade de História, porque eu acho que fica melhor assim. Olha, na nossa unidade de História, vamos aqui para a nossa apostila, todo mundo com a apostilinha em mãos. Na nossa unidade de História, peraí, página, unidade de História, página 16, eu acho, 17. Ó, unidade de História. Unidade de História tá aqui. O que é que a gente vai relembrar, né? Aprender mais um pouquinho. Sobre, nessa unidade, iremos aprender um pouco mais sobre a expansão marítima, né? E comercial portuguesa, as navegações portuguesas e espanholas no século XV e o lucrativo comércio das especiarias, que a gente já vinha debatendo isso, inclusive na nossa sala de aula, o Tratado de Tordesilhas e a chegada dos portugueses ao Brasil. Essa é pequenininha, essa parte da chegada dos portugueses. Então, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês agora é todo mundo pegue a apostila. Já teve alunos que já me mandou as fotos hoje, muito bem. Tô vendo que tem alguns seguindo a risca a rotina, isso é ótimo. Mas eu peço para ver o vídeo todinho, porque uma coisa é vocês em casa, né? Então, tia Kaline discutindo aqui com vocês, eu acho que é melhor. Então, mesmo quem já respondeu, pega a sua apostila e vamos ler. Lembra que na sala de aula como é que tia Kaline fazia? Eu ia lendo, ia dando, ia saltitando. Agora lê a Édia. Agora lê a Alicia, porque eu queria saber quem realmente estava acompanhando a leitura, né? Então hoje eu não posso fazer isso. Faz de conta que nós estamos na sala de aula e vocês vão acompanhar a leitura comigo. Lembrem que isso é uma competência que os alunos do 3º ano já devem ter, acompanhar a leitura junto com a professora, certo? Então vamos lá. Vamos para a página 18. Página 18, tia Kaline fez colorido para todo mundo essa página. A chegada dos portugueses. No ano de 1500, primeiro parágrafo. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao território brasileiro. Eles vieram de um lugar muito distante, da Europa, um continente localizado do outro lado do oceano. Um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era um mar pouco conhecido. Segundo parágrafo. Além disso, não havia avião, nem carro ou barco a motor. Para chegarem até aqui, os portugueses precisaram usar embarcações movidas pelas forças do vento, enfrentando grandes perigos, como ondas enormes, tempestades, sede e fome. Isso aqui a gente discutiu bastante na sala de aula sobre os perigos reais que os marinheiros enfrentavam nessa época.
como eu já tinha dito, ou seja, né, não tem avião. Ah, tipo, porque eles não vinham de avião, não era mais fácil, não. Então, não tinha avião, não tinha navios enormes como o Titanic, por exemplo, era caravelas movidas a vento, então elas precisavam da força dos ventos para chegarem aqui. Então não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não. Imagine 5 séculos atrás, é muito diferente da realidade que a gente vive hoje. Tinha carro, era nas embarcações mesmo. Então, os perigos reais que eles enfrentavam era a fome, né? Porque às vezes a comida que eles levavam não era o suficiente, não tinham de aterrissar para comer, para não estar pegando mantimentos. Não tinha, então muitos morriam de uma doença, vocês lembram que está no livro de vocês de história, chamada escorbuto, acho que é escorbuto, que é a falta de vitamina C no organismo. Aí além disso, tinha os perigos imaginários, como eles imaginavam, porque muitas vezes eles mandavam os reis de Portugal, da Espanha, mandavam a melhor embarcação, os melhores marinheiros, os melhores tripulantes, e essa embarcação não voltava. Então, o que aconteceu com essa embarcação que ela não voltou? Eles imaginavam, chegavam aí, né, o mar tenebroso, né, que a gente estudou no início da unidade 1. Eles imaginavam que haviam sido engolidos por um monstro marinho, que eles tinham ido parar no abismo do fim do mundo. Eles imaginavam que a Terra era plana, eles não tinham noção, eles não sabiam que a Terra era redonda. E eles imaginavam o mar fervente, porque a cada vez que eles se aproximavam do nosso continente, as águas iam ficando mais quentes. Porque aqui, o nosso clima é um clima mais quente. Então, eles iam se aproximando e cada vez mais eles achavam que iam chegar a um ponto que as águas eram borbulhantes, eram fervendo e eles iam morrer. Então, tinha os perigos imaginários e os perigos reais. Então, antes de chegarem as caravelas, que chegou aqui no Brasil, morreu muita gente, né? Porque foram replanejando. A cada viagem, eles viam que não dava certo, eles planejavam mais outra, até que eles conseguiam acertar. Foram para caravelas, saíam com 3 embarcações para ajudar uma que fosse se perdendo. Enfim, eles foram replanejando essas viagens cada vez mais para conseguir atingir o objetivo deles, que era chegar à Índia. Porque era na Índia que eles conseguiam as cobiçadas especiarias. Desculpa pelo barulho da moto passando, porque aqui é o único canto que dá certo pra gente gravar. Que era gengibre, canela, noz moscada e coisas que pra gente hoje é tão simples, pra eles eram tão cobiçados naquela época, a gente não conseguia entender por quê. Né? Hoje em dia, a gente, pra que esse povo cobiçava isso? Né? Mas eles usavam essas especiarias para remédios, para conservação dos alimentos. Então, justamente, se eles pretendiam traçar grandes embarcações, eles precisavam levar comida e esses alimentos precisavam estar conservados. E não tinha geladeira, tá? Nessa época. Então, vamos olhar. Esse cachorrinho nos diz uma coisa muito importante que a tia Karine já discutiu com vocês. Para estudar a história do Brasil, precisamos entender como e por que os europeus, especialmente os portugueses, se interessaram pelo território que hoje forma o nosso país. Olha que cachorrinho inteligente. Foi isso que eu lhe disse. Por que essa unidade 1 do livro de história é tão importante? Porque antes da gente chegar na história do Brasil, a gente precisa entender como os portugueses chegaram até aqui. Não foi do dia para a noite. Pedro Álvares Cabral, pá, chegou aqui e pronto, descobriu o Brasil. Não, não foi assim. Tem toda uma história por trás, que é de suma importância que vocês conheçam. Então vamos lá. Essa parte aqui agora, ó. No século XV, a Europa tinha grandes interesses pelos produtos vindos do Oriente, de uma região conhecida como Índias. Esses produtos eram chamados de especiarias. Eram produtos naturais usados como temperos para a fabricação de remédios, corantes e também para a conservação dos alimentos. Foi o que tia acabou de falar. São exemplos de especiarias: a canela, a gengibre, a noz de cola,
o cravo, o açafrão, entre outros, e a noz moscada também, que eu mostrei até a vocês na sala. Aqui esse quadro é bem interessante, vocês podem dar uma olhadinha nessas especiarias. A impressão ficou razoavelmente boa, aqui a canela, o gengibre. Olha aqui a noz moscada, acho que é a noz moscada nesse aqui, que a gente levou pra sala. O açafrão, então aqui eram as cobiçadas especiarias. Para chegar até as Índias, os europeus tinham duas opções. Eles tinham duas opções. Prestem atenção que isso aqui tem mais lá na frente uma perguntinha sobre isso. Para chegar até as Índias, os europeus tinham duas opções. Cruzar a Europa por terra ou navegar pelo mar Mediterrâneo. Por terra, teriam de enfrentar os árabes, com quem viviam em guerra. Então, por terra tinha um obstáculo maior do que se fosse por mar. Eles teriam que enfrentar os árabes, que já viviam em guerra. No mar Mediterrâneo, quem dominava a navegação eram os comerciantes italianos. Então, eles tinham duas opções, o mar Mediterrâneo ou por terra. Por terra, já viu que era complicado, né? Tinha os árabes já em guerra. Não iam deixar ele passar. Pelo mar Mediterrâneo, quem dominava o mar Mediterrâneo já era a Itália. Não era nenhuma das grandes navegações das duas potências, mas a Itália quem chegou primeiro, quem dominava. Então, também não dava muito certo eles irem pelo mar Mediterrâneo. Vamos ver o que eles fizeram. Isso aqui é sobre as especiarias, como a tia falou. Ó, o comércio de especiarias era muito lucrativo e os portugueses tinham muito interesse em participar dele. Então, precisavam buscar outro caminho para chegar às Índias e encontrar as especiarias. Tentaram, por isso, navegar pelo Oceano Atlântico. Olha que interessante. Isso aqui, eu adorei esse texto, porque esse texto, o nosso livro, não está detalhado como está esse texto. Por isso que Tia Kaline traz sempre o livro e sempre traz outros textos de outras fontes, para que possam enriquecer mais o nosso conhecimento, né? Vocês viram que eles tinham duas alternativas para chegar às Índias, os portugueses, e eles podiam ir por terra, mas não dava certo, por causa que já tinham os árabes em guerra. Então eles viram que não era muito legal ir por lá, ia morrer muita gente e não ia conseguir o objetivo. Pelo mar Mediterrâneo também não dava certo, porque a Itália já tinha dominado. Então eles tinham que tentar pelo Oceano Atlântico, o nosso oceano, o oceano que banha o Brasil. E assim eles fizeram. Por aí que começaram as grandes navegações. Expansão marítima e comercial portuguesa. Página 19. Não vamos acompanhar a página daqui não, tá, gente? Vamos acompanhar aqui Tia Kaline, fez de caneta. Primeiro parágrafo da página 19. O território do Reino de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. No século XV, o governo português procurou aproveitar essa facilidade de navegação para chegar ao seu destino, que eram as Índias. Ou seja, eles já tinham facilidade, então ele pensou assim, peraí, a gente já é banhado aqui pelo Oceano Atlântico. Deve ter um jeito de chegar na Índia pelo Oceano Atlântico. Pensou Portugal. Pronto. E assim eles começaram e deu certo, né? Mais lá na frente. Ninguém ainda havia feito esse caminho pelo Oceano Atlântico. Mas os portugueses acreditavam ser possível atingir o Oriente por essa rota. Eles, espera aí, eu não posso ir pelo mar Mediterrâneo, que a Itália já dominou. Não posso ir por terra porque tem os árabes. Eu vou pelo Oceano Atlântico. Portugal foi inteligente. Vamos lá. Além da posição geográfica favorável, ou seja, além da posição que Portugal estava, favorecia, porque já estava no Oceano Atlântico, né? Ele já era banhado pelo Oceano Atlântico. Outras condições facilitaram o interesse do Reino de Portugal pelas navegações marítimas. Qual foi uma? Vamos aqui, né? Que mais Portugal se interessava por essas navegações marítimas? Os portugueses já se dedicavam à pesca e ao comércio no litoral e, portanto, já tinha experiência com navegação em alto mar. Tá? Então, peraí, aqui a gente já conhece um pouco de navegação em alto mar, então vai ser por aqui mesmo, por esse caminho.
Em Portugal, encontravam-se muitos navegadores de várias partes do mundo. Opa, um ponto positivo para Portugal. Eles trocavam experiências de navegação e contribuíram para o desenvolvimento e o aprimoramento dos instrumentos necessários para as viagens marítimas. Já que em Portugal tinha muitos navegadores de vários lugares do mundo, então vamos pegar esses navegadores e vamos se aprimorar, se pegar com o conhecimento deles para facilitar o alcance do nosso objetivo. Esse período de intensa movimentação marítima e de aprimoramento nos instrumentos de viagem por mar ficou conhecido como a época das grandes navegações. A primeira das grandes viagens portuguesas aconteceu em 1415, bem aqui, nós já estamos, quando eles chegaram ao Marrocos, no norte da África. Esse mapa aqui, gente, ele é excelente para a gente ver as rotas traçadas aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar ele aqui para vocês. Olha, vamos aqui pegar aqui a linha, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ai, peraí, balançou aqui um pouquinho. As navegações portuguesas e espanholas no século XV. Olha, tá aqui a América, veja, espera que tá balançando aqui. Parou. Para, isso é o tripé que a Kelly comprou. Ó, aqui, olha o nosso continente aqui, tanta terra, enorme. Então aqui estava, cadê Lisboa? Cadê Lisboa? Vamos procurar aqui. Europa, Cabo Branco, Serra Leoa. Europa, tá ali o continente europeu. Bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima tá o continente europeu. Lisboa tá bem aqui. Veja que daqui, de onde Lisboa tá para o nosso continente, é pouquinha coisa, né, gente? Mas olha a rota que ela queria fazer. Olha, queria vir por aqui, atravessar todo o continente africano para chegar lá. Olha aqui, sigam a linha verde, ó. De Lisboa, ó, Moçambique, aí chegaram em Calicut. Chegaram ali em Calicut, olha aqui, ó. Todas, vão seguindo aqui essas linhas pra gente ver direitinho. Se eu tivesse na escola, a gente estaria vendo esse mapa no projetor. Mas aqui não tem projetor, né, gente? Então, ó, começou aqui, ó, Lisboa, linha verde. Chegaram aqui. Olha aqui, ó, o continente da África como é grande. Chegaram ali em Calicut. Ó, aqui a Arábia. A Arábia já tinha feito o caminho por terra. Veja que por terra seria possível, ó. Porque Lisboa tá aqui, ó. Viria por aqui, ó. Por terra. Tá vendo? Pra chegar aqui. Aqui, ó. Passava aqui por Arábia. Até chegar lá nas Índias. Mas aqui tinha os árabes. Não dava para ir por terra. Aí aqui, ó. Ó, pelo mar Mediterrâneo. Olha aqui o nome, ó. Mar Mediterrâneo. Pelo mar Mediterrâneo, como seria perto, também não tinha como, porque os italianos já tinham dominado. Então, o jeito era fazer pelo Oceano Atlântico. E eles andaram e andaram muito. Então, vamos lá, voltando. Vamos para a página 200, ó. 20, página 20. Em 1488, o navegador português, deixa eu ver aqui. Em 1415 eles chegaram a Marrocos, viu, gente? Procura aí no mapa que vocês vão achar, de Lisboa a Marrocos, onde foi que eles chegaram. Aí só em 1488, olha quantos anos depois foram. Foi realmente uma época de muito estudo e bem intensa para eles conseguirem o objetivo deles. O navegador português Bartolomeu Dias atingiu o limite sul do continente africano, ao chegar no Cabo das Tormentas. Vê se eu acho aqui nesse mapa o Cabo das Tormentas. Moçambique, Madagascar, Calicut. Último ponto desse continente. Esse cabo seria rebatizado depois como Cabo da Boa Esperança. Ah,
Primeiro, ele quando chegou em 1488, quando eles chegaram ao limite sul do continente africano, eles chegaram a Cabo das Tormentas. Depois, Cabo das Tormentas foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Vê se a gente acha aqui no Guilherme. Cabo da Boa Esperança, deixa eu ver aqui. Não, tô achando aqui nesse mapa não. Nome dado porque essa descoberta mostrava que Portugal poderia chegar às Índias por esse caminho. Em 1498, Vasco da Gama, enfim, confirmou a rota do contorno da África, chegando à cidade de Calicut, que faz parte da atual Índia. Ah, gente, aqui, ó. Olha, essa rotinha aqui, até Calicut, ó. Partindo aqui de Lisboa, deixa eu ver, já é muito ruim aqui pela câmera do telefone. Cadê Lisboa? Aqui, ó. Lisboa, aí ele veio aqui na setinha verde, ó. Vamos seguir a verde, ó. Por aqui, por aqui, por aqui. Chegou ali, ó. Olha o tanto que ele teve que enrolar. Lisboa tá aqui, ó. Veio por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Puf, Calicut. Ele chegou em Calicut, que pertencia às Índias. Cadê? Outra página. Em 1498. Então, quem foi o primeiro português aí para conseguir chegar nas Índias? Vasco da Gama. Não tá fácil, né? Porque a gente tem até um time aqui no Brasil, mas Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama, enfim, confirmou o contorno da África, chegando à cidade de Calicut, que faz parte da atual Índia. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra quer dizer o quê? Conjunto de navios, né? Enviados para fazer comércio com as Índias, chegaram ao Brasil 2 anos depois, em 1500. Os descobrimentos marítimos, então Pedro Álvares Cabral, o que é que a história nos diz? Apesar de que muitos historiadores dizem que Portugal já sabia sim da existência dessas terras para cá. Mas o fato ainda é que a história nos conta que Portugal chegou ao Brasil em 1500 achando que tinha chegado às Índias. Tanto que, né, quando Cristóvão Colombo pisou na América, aqui no nosso continente, que encontrou os índios, ele achava que tinha chegado às Índias e deu aos nativos que aqui viviam o nome de índios, porque ele achava que tinha chegado à Índia. Então, os indígenas até hoje levam o nome de índio por causa disso. Porque Cristóvão Colombo, ao chegar aqui, imaginou, no nosso continente, na América do Sul, imaginou que tivesse chegado às Índias. Os descobrimentos marítimos espanhóis começaram em 1492, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genovês, ou seja, natural de Gênova, uma cidade que fica na região da Itália, que trabalhava para a Espanha. Essas aqui, gente, são das grandes invenções marítimas, esses 3 aqui, ó. A bússola, o astrolábio e os mapas eram fundamentais para as navegações, pois permitiam aos viajantes se localizar por meio da posição dos astros e também pelos registros já feitos em mapas por outros marinheiros. O trabalho de especialistas foi fundamental para o avanço das técnicas de navegação, para a maior precisão dos mapas e para o desenvolvimento de embarcações mais apropriadas às viagens oceânicas. O Tratado de Tordesilhas, né? Então, revisamos sobre as navegações e chegamos no nosso tão falado Tratado de Tordesilhas. Vale salientar, crianças, que tratado significa trato. Vou fazer um trato com vocês. Vocês assistem às aulas. Atrapalhando minhas aulas, né? Ah, já foi uma coisinha. Guilherme tem que fazer, fica aqui, atrapalhando minhas aulas. Agora eu comprei o tripé, não preciso mais dele aqui segurando o telefone, né, gente? Então vamos fazer um combinado, vamos tratar uma coisa aqui, crianças. Todo mundo assistindo os vídeos, dando like, curtindo o canal da tia Kaline e aprendendo, né, gente? Então vamos lá.
Tudo bem, Guilherme? Vá conversar lá fora com o seu telefone ali atrás. Basta as motos passando aqui. Minha gente, aqui passa tanta moto, não sei mais o que fazer. Porque se eu for gravar lá fora, eu tenho que arrastar a mesa do computador, não dá. É complicado. Se eu for gravar lá na minha casa, o meu telefone não tem espaço nem com uma formiga. Eu tenho que gravar no telefone de mamãe. Fecha a porta, Gui, fazendo favor. Vamos lá, meu povo. Estou me sentindo na sala de aula hoje. O Tratado de Tordesilhas. Vale, já está em 25 minutos. A descoberta de novas terras do outro lado do Atlântico. Olha aqui como era realmente do outro lado do Atlântico. Olha, olha minha gente aqui. Vamos aqui, acompanhando o nosso mapinha. Tchucu-tchucu, ó. Aqui laranja. Espanha, Portugal. Espanha, Portugal, Portugal, Espanha. Olha onde está a nossa terra. Olha como era muito mais fácil para Portugal vir direto para a América do Sul, ter vindo conhecer logo o Brasil, mas ele teve lá para a Índia. Olha o que ele teve que fazer. Mas foi assim que foi feito, segundo a história, né? A descoberta de novas terras do outro lado do Atlântico e a procura de um caminho pelo mar até as Índias levaram portugueses e espanhol a uma disputa crescente nas navegações. Sofia, vai buscar água para mim lá na sala dos professores, que eu estou com sede. Olha lá, quem vai buscar água para mim? Meu Deus, não tem meus alunos para ir buscar água, eu estou morrendo de sede. Vamos de novo, que eu me perdi aqui. Tratado de Tordesilhas. O mundo dividido entre portugueses e espanhóis. A descoberta de novas terras do outro lado do Atlântico e a procura de um caminho pelo mar até as Índias levaram portugueses e espanhóis a uma disputa crescente nas navegações. Portugueses e espanhóis começaram a disputar. Disputar quem? Para evitar que essa disputa se tornasse mais grave, que quem sabe levasse até uma guerra, em 1494 foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o território já descoberto e os ainda por descobrir entre Portugal e Espanha. Quando Portugal e Espanha assinaram esse tratado, por que eles assinaram esse tratado, crianças? Porque eles sabiam, tinham conhecimento do poder do outro país. Portugal conhecia, a Espanha sabia que era um país poderoso, que já estava dominando o Oceano Atlântico. E a Espanha também sabia que Portugal também estava fazendo isso. Então, para eles, foram melhor eles fazerem um trato. Não, gente, vamos aqui combinar, vamos fazer um trato. Eu fico com essa parte de cá, você com a parte de lá. A gente vai ver aqui quem fica ao norte, quem fica ao leste, tem aqui. Para que eles pudessem explorar aquelas terras, né? Aquela parte ali, que ainda tem muito mar também. Então foi por isso que eles fizeram esse trato, esse tratado que foi assinado em Tordesilhas, na Espanha, em 1494, que dividia os territórios já descobertos e os ainda por descobrir entre Portugal e Espanha. O tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as descobertas feitas pelos dois países. As terras que ficavam a leste, ou seja, à direita desse meridiano, pertenciam a Portugal, e as que ficavam a oeste, à esquerda, pertenciam à Espanha. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre as duas potências marítimas, né? Eles pretendiam, como eu disse, era o principal objetivo do Tratado de Tordesilhas, era acabar com essa disputa de terra, com os conflitos entre as duas potências marítimas da época. No entanto, outros países que não foram chamados para participar da partilha ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis na América. O nome do... Aqui o cachorro inteligente está dizendo de novo. O nome do continente onde fica o Brasil, a América, foi uma homenagem ao outro navegador da época das grandes navegações, que foi Américo Vespucci. Então, eu acho que vocês conseguiram entender bem direitinho o que é Tratado de Tordesilhas. E a gente vai agora para as questões, né? Vamos lá. Vocês vão completar no número 1 as frases abaixo. Essa tá fácil, tem no texto, porque eu já identifiquei. Essas aqui são as palavras. Deixa eu esticar e colocar aqui no quadro. Quais são as palavras? Especiarias, Europa, Índias. Especiarias. Europa.
século, produtos portugueses, produtos portugueses, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oriente. Então vamos completar essas lacunas aí, tá bem fácil, com essas palavras aqui, né? Vamos lá. Se eu consigo chegar mais perto. Vamos lá. No período do lacuna 15, qual é a palavra, gente, que melhor vai preencher essa lacuna aí? Tá fácil, né? No período do século 15, a Europa tinha um enorme interesse em especiarias ou produtos. Se colocar especiarias não vai dar certo no final, viu, gente? A Europa tinha um enorme interesse em produtos que vinham do Oriente de uma região conhecida como Índias, tem Índias, que eu não tinha colocado. Índias, formei aqui a letra. De uma região conhecida como Índias, as especiarias eram os produtos desejados pelos portugueses. Tá fácil? Vou mostrar aqui um pouquinho. Aí vem a cruzadinha, que também tá bem facinho, viu, gente? Cruzadinha aqui, vocês vão pesquisar. Encontre no caça-palavras 5 nomes de especiarias, né? 3. Como é que as especiarias eram usadas, gente? Ai, tá muito fácil. Eu falei no vídeo, tem no texto. Eu não vou responder essa não, vou esperar que vocês respondam. Eram para remédios, para conservação dos alimentos. Ixi, era para tanta coisa lá no texto, né? Antes das grandes navegações para chegar às Índias, os europeus tinham 2 opções. Quais eram elas? Também tá fácil, eu debati aqui, fiz encenação, foi ótimo, mostrei o mapa. Que ele tinha 2 opções, né? Tá aqui, Lisboa tá aqui. Ele tinha 2 opções, um era ir por terra, mas tá aqui a Arábia, tem os árabes que vinham em guerra. E ele, se fosse pelo mar Mediterrâneo, que também seria mais perto, quem era que dominava o mar Mediterrâneo? Tem no texto, tá super fácil, eu expliquei isso aqui a vocês.